A paz do Senhor, meus irmãos. Paz do Senhor. Todo mundo bem? Graças a Deus. Que hino lindo. E fala exatamente um pouco do que nós aprenderemos, reforçaremos nessa manhã. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos. Nos rendemos. Aleluia. Glória a Deus. O Criador se relacionando com o ser humano. Para aqui na frente. Glória a Deus. Eu achei muito interessante na nossa verdade aplicada que tem 3 termos aqui muito interessantes que a gente tem que pontuar. Você pode estar olhando aí na sua revista, no telão. Necessitamos. O outro termo é iniciativa e o outro é relacionamento. Nós necessitamos e a partir disso precisamos ter uma atitude, uma iniciativa e a outra coisa é relacionamento. Eu vou pedir que você abra a sua Bíblia no livro dos Salmos, no Salmo de número 8. Vamos fazer uma leitura para a gente já dar início aqui a nossa lição. Todo mundo encontrou? Salmo de número 8. Quem é que tem uma coisa bem bonita aí que pode estar lendo de forma compassada? Leia aí, mãe. Isso. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Na boca das crianças e dos que mamam, tu suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres calar o inimigo e o vingativo. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te revisei, e o filho do homem para que o visites, contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo de seus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo que passa pelas veredas dos mares. O Senhor, Senhor nosso Deus, ó Senhor, Senhor nosso Deus, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Muito obrigado. Olha que salmo lindo. E esse é o primeiro ensinamento da nossa lição. Esse salmo de número 8, ele vai falar sobre a criação do homem, da natureza, e ele é justamente isso, para falar esse conteúdo acerca do homem, da natureza, como são maravilhosos, como foram bem feitos. Mas o salmista, a escrever, ele nos ensina algo. Observe ele no início do salmo, o verso 1. Ele faz questão de dizer que Deus, cuja tua glória é cantada sobre os céus. Ele exalta a Deus. E no verso 9, nosso soberano Deus, como é majestoso, e o teu nome é sobre toda a terra. Está na minha versão.
O Salmo vem falando sobre o homem, sobre a natureza, mas o salmista, apesar desse salmo ser algo voltado à natureza e ao ser humano, ele não deixa de exaltar a Deus. E aqui o que eu aprendo? Que essa é a nossa vocação, esse é o nosso propósito: adorar, exaltar ao nosso Deus. Glória a Deus. Tópico de número 1: a coroa da criação de Deus. Deus não fez o homem para que estivesse para si mesmo. Romanos capítulo 11, versículo 36. Para que vivesse para si mesmo. Deus não te fez para você viver para si, para você ter a sua vida. A palavra de Deus vai dizer em Romanos 11, 36 que porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Você foi criado. Bom Deus, acho que o retorno está um pouco alto aqui no público. Está dando a microfonia. Você foi criado para ele, com um propósito. Você não foi feito simplesmente por acaso. A palavra aqui, a qual nós retiramos do tópico 1, eu fui fazer uma pesquisa no hebraico. Admirável quer dizer excelente, majestoso, grandioso. Deus o criou para que este vivesse com ele na glória e na alegria da glória dele. Nesse tipo de vida, tudo que existe, tudo na existência humana era plenamente abençoado. E aqui a gente já vai entrar no tópico de número 1, voltando um pouquinho lá para o livro de Gênesis, capítulo 1 e o capítulo 2, onde Deus ele proporciona ao homem um espaço agradável, uma perfeita criação para a sua mais preciosa criatura. O que vem a ser isso? É o espaço. O espaço, o local, o terreno onde ele mora. Então vamos lá. Na forma sábia, bela e proposital, como tudo foi feito, Deus queria mostrar, Deus queria o melhor para o homem e fez tudo para o nosso bem e para a sua glória. Deus, nós vamos encontrar lá no capítulo 1 e no capítulo 2, que ele providenciou o quê? O alimento para Adão. Tinha as árvores a qual ele poderia se alimentar. Deus providenciou, melhorou, obrigado. Deus providenciou o trabalho para ele. Qual é o trabalho de Adão? Colocar nome nos animais. As coisas. Quem mais? É isso, pastor Luiz? Cuidar dos animais. Isso. Só, ele era biólogo. Cuidador dos animais. Guardar o jardim e lavrar. Era uma das funções de Adão. Oi? Vaqueiro agora. Mas essa palavra lavrar, ela está mal colocada. Está mal colocada? Lavrar é trabalhar, afinar, roçar e pular em cima. Cuidar das plantas, A lavrar. palavra que é lavrar. Mas lavrar, cuidar das plantas e dos animais. Ele providenciou também a oportunidade para viver em sociedade. E o que vem ser isso, meu irmão? Criando Deus, quando ele cria o homem e a mulher, ele estava falando ali, ó, você vai se relacionar. Você não vai ser uma criatura a qual vai viver isolado, não. Você vai se relacionar. Tem que ter um contato, tem que ter uma comunicação. Ele providenciou também essa comunicação. Que em Gênesis capítulo 1, 31 vai dizer: e viu Deus que tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Esse muito bom, o dicionário hebraico Strong vai dizer que o muito significa completamente, e o bom vai falar a respeito da narrativa da criação de Gênesis 1. Incorpora de maneira excelente todos os vários elementos de significado
em relação à expressão bom. Quando o Senhor declara que cada aspecto da sua criação é bom. E aqui é uma coisa muito interessante, que nós vamos observando que no versículo 10, ele vai falar a respeito da terra, que era parte seca, vai falar das águas, e observando Deus viu que isso era bom, ele fez a terra. Aí no verso 12, acompanhe na sua Bíblia, ele vai falar novamente sobre as ervas, sobre os brotos, a vegetação, e vai dizer que foi bom. Aí no versículo 18, para dirigirem o andamento do dia e da noite, e fizeram a separação entre luz e escuridão. Outra vez Deus vai falar que é bom. No verso 21, vai falar novamente, quando ele cria os animais aquáticos, os demais seres vivos que estão no mar, ele vai falar que é bom. No 25, Deus vai falar a respeito de fazer o homem, e outra vez ele vai dizer aqui, não apenas bom, mas muito bom. E por que isso será? Ele fez as plantações, ele fez os animais, bom, bom, bom. Quando fez o homem, muito bom. Eu não sei se você consegue me acompanhar aqui nesse raciocínio de que nós temos que ficar maravilhados. Maravilhados como, Jackson? Quando Deus nos formou, Ele falou, rapaz, muito bom. Incrível, né? Gostou muito. Você é privilegiado, meu irmão. Nós somos privilegiados. Muitas vezes, como o irmão Heber muito bem falou aqui no começo, muitas vezes a gente está assim sem vontade de adorar, sem vontade de nos alegrar, de agradecer, e a gente vai entrando naquele automático e não percebe quantos benefícios o Senhor já fez simplesmente nos formar, o cuidado dele, a forma que ele fez isso. Se o homem entendesse isso e fizesse. Se o homem entendesse. É preciso que nós dividimos para utilizarmos e desfrutar disso tudo. E aceitar, e desfrutar com gratidão e consciência de que tudo provém de Deus. Nós somos feitos de Deus. Salmo 104, versículo 24. Quem pode ler para mim? 104, 24. Ó Senhor, quão variadas são as tuas obras, todas as coisas fizestes com sabedoria, cheia está a terra das tuas riquezas. Continua adorando a Deus. Ele observa e fala, nossa, quantas riquezas, quantas maravilhas o Senhor fez. Reconheça. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 4. Alguém leia para nós. 1 Timóteo 4, 4. Glória a Deus. Toda criatura de Deus é boa. Esses dias a irmã Vera deu a lição aqui e ela falou a respeito de uma coisa que eu fiquei maquinando na cabeça. Falei, rapaz, não é possível. Ela falou a respeito da forma que a gente muitas vezes se alegra, fica feliz com acontecimentos, por exemplo, uma tragédia com um ladrão. O ladrão chegou para roubar e morreu. Muitas vezes a gente se alegra, fala, oh meu Deus, que coisa boa. Morreu o bandido. Melhor ele do que o inocente. Aqueles que estão cercados lá têm que morrer tudo. E eu fiquei com aquilo, eu falei, rapaz, não é possível. Eu me
comigo, né? Até comentei com o pastor, eu falei, pastor, mas como é que pode? Como é que eu vou ficar triste com um negócio desse? Se o bandido realmente mereceu, né? Pagou por aquilo. Eu falei com o pastor, pastor, rapaz, eu mandei uma notícia para ele. Falei, olha, como é que eu não vou me alegrar com um trem desse aí? O cara foi roubar e ganhou. Obrigado. Não sei se é o ar-condicionado ou se é E ele falou, mas não é simplesmente a pessoa, mas é a alma. Nós devemos ter compaixão pelaquela alma. Agora, na sexta-feira, teve uma ocasião, aqui na esquina da igreja. Um rapaz foi baleado. Aí eu, conversando ontem com a irmã Lúcia, e ela falou que na hora dos tiros, ela ouviu o tiro e foi lá. Eu falei, misericórdia, você não é certa não, mãe? Ela foi, Jades. Cheguei lá, ele ainda estava refugando, estava consciente, e eu perguntei para ele, você conhece Jesus? Ele falou, conheço. Você falou, você quer reconciliar, aceitar Jesus? Aceitar Ele, que Ele perdoe seus pecados? Ele falou, quero. Ela então, naquele momento, orou. Tinha mais 2 crentes por ali ao redor daquele camarada e oraram por ele. Esse amor, essa compaixão que aconteceu com ela, meu irmão, eu preciso ter, você precisa ter. Porque muitas vezes você fala, não, isso não é para mim, não estou falando que você está lá dentro do presídio, tal. Não, mas já aconteceu, a alma está ali, a pessoa está ali com a oportunidade de receber uma oração, de receber, quem sabe, uma palavra. Você tem que enxergar ele como uma criatura boa, uma criatura de Deus. Eu fiquei com aquilo na cabeça e falei, meu Deus, muitas vezes nós começamos a viver, e a gente não reconhece que o camarada está do meu lado aqui, é uma criatura de Deus. Deus, ao formar ele, tinha um propósito para ele. Mesmo que ele fugiu desse propósito, ele ainda tem uma alma. Deus ainda o ama. Isso é o que nós precisamos buscar. Amém? Até aí? Então Deus formou primeiro o local, o lugar para receber o homem. Tópico 1.2: honra e dignidade na imagem e semelhança divina. Ser portador da imagem de Deus é o maior prestígio que o homem pode ter. Quem sabe você quer um troféu, quem sabe você quer ser reconhecido, quem sabe você quer ser, não, quero que fale de mim. Mas uma coisa é certa, eu gosto muito dos comentários do pastor Bispo Abner, que é bem profundo. É fundamental para a sua vida e é tudo que você precisa. Ser portador da imagem de Deus, isso já te basta, isso já é o suficiente para você. E como homem, é como homem que Deus escolheu ter um relacionamento mais íntimo. E aqui é muito interessante que eu trouxe aqui um comentário histórico-cultural da Bíblia, que diz assim, ó: no Antigo Oriente Próximo, os deuses criaram o mundo para o próprio fazer e para nele viver. A criação das pessoas ocorreu, segundo a mitologia, foi apenas uma decisão de última hora. Olha só, quando os deuses precisaram de trabalho escravo para suprir as comodidades da vida. Na mitologia, é essa a função do homem. Opa, estamos aqui vivendo, rapaz, preciso de alguém para me servir, para trazer um copo de água. Vou criar o homem. Olha que coisa.
Mas quando a gente vem para cá, quando a gente vem para a Bíblia, a gente percebe que Deus, Ele cria o homem não para ser seu escravo, não para ser o seu serviçal. Ele não cria o homem, por acaso, eu pensei que está falando. Não, Ele cria o homem com um propósito. Ele organiza tudo, organiza o universo, Ele prepara os mares, Ele prepara as plantas, prepara os animais, Ele prepara ali as frutas, prepara tudo isso, porque estava vindo ali atrás, a criatura. A humanidade não é um acidente de percurso, meus irmãos. Não foi feita para atender uma demanda que surgiu do nada. O fato de sermos criados, criação de Deus, dá a cada um ser humano honra e valor individual. E aqui eu quero chamar a atenção para todos vocês. Você tem uma honra e um valor individual. Muitas vezes nós começamos a deixar a nossa vida sem valor, sem honra. Como assim, Jackson? Um exemplo muito interessante. Uma moça, ela tem a sua honra, tem a sua dignidade, mas ela escolhe simplesmente viver de forma libertinada, ficando com um e com o outro, pegando geral. Ela está esquecendo da sua honra, está esquecendo da sua dignidade que foi dada por Deus. Honra e valor não depende de nós fazermos nada, ou sabermos de alguma coisa, ou ter conquistado. Eu consegui essa honra e essa dignidade, não foi porque eu mereci, não foi porque eu lutei. Eu venho sempre para a igreja, estou aí galgando auxiliar, diácono, presbítero, através disso eu estou sendo honrado. Não, meus irmãos, essa honra, ela veio de Deus para nós, de forma gratuita. É notório por toda a Bíblia como nós somos importantes para Deus. A parábola do filho pródigo vai falar não olhando para o filho pródigo, mas olhando para o irmão do filho pródigo, onde ele fica contrariado com seu pai e pergunta: pai, mas como assim? Nunca fez isso para mim? Isso é um alerta para nós. Muitas vezes nós estamos da mesma forma, dentro da igreja, vivendo com o Pai, vivendo com o nosso Deus, com Cristo, e nós não aproveitamos o que nós podemos aproveitar. O pai do filho pródigo vai dizer para ele: ei, tudo isso que é meu é seu. Você poderia ter usado, você poderia ter feito festas, matado novilhos. Aproveite, irmãos. Muitas vezes a gente fica, e hoje é o mal do século, a ansiedade, a depressão. Muitas vezes a gente fica se colocando para baixo. Deus não sei o que, coitadinho de mim. Deus não faz isso, Deus não cuida de mim, ninguém me vê. Ele está tudo aí para você. Ele te formou para você ter honra e dignidade. Aquele filho, ele esqueceu que antes do trabalho, ele é filho. Antes de nós sermos servos, nós somos filhos. Que o Espírito Santo de Deus nos ajude, que Ele nos esclareça, para estarmos cultivando e investindo no relacionamento com Deus. Nós precisamos, irmãos, nós precisamos investir nesse relacionamento. É necessário que a gente tire alguns carrapichozinhos da nossa vida, para a gente conseguir de fato melhorar nesse relacionamento. Glória a Deus. Glória a Deus. 1.3, abençoados para reproduzir a imagem de Deus. E aqui, rapaz, é um negócio interessante demais. Abençoados para reproduzir a imagem de Deus. Abençoou o homem para que ele fosse um procriador
da mesma espécie de criatura de Deus. Então veja só, deixa eu dar um exemplo, espero que eu não faça nenhuma heresia. Se eu posso ser, pastor, um procriador da imagem de Deus, através dessa reprodução, que é no caso ter filhos, frutificar, então eu posso dizer que eu sou tão abençoado ao ponto de replicar a imagem de Deus. O que você me diz? Não está errado, não. Porque para você replicar a imagem de Deus, você precisa ser a imagem. Se você é a imagem, naturalmente você vai replicar. Glória a Deus. Você percebeu? Que maravilha uma coisa dessa? Você pode replicar a imagem de Deus. Que coisa bênção, que coisa maravilhosa. Glória a Deus. E ao mesmo tempo que isso é tão bom, traz consigo algumas responsabilidades. Um comentarista ele disse o seguinte: a criação expressa o amor de Deus, pois Deus projetou o mundo para presentear a mais sublime das criações, o ser humano. Gênesis capítulo 1, 28. Vamos lá, vamos dar uma lida lá. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado. Meu irmão, o seu casamento, quem tem filhos aqui? Quem é casado tem filhos? Agora, quem é casado e não tem filhos ainda? É pouca gente, né? Então isso é para mim também. O casamento não é apenas para a companhia, para o sexo, para a coabitação. Ele tem um fundamento. Você tem que ter filhos. Você tem que frutificar. Você tem que fazer para colaborar nesse povoamento da terra, pelo menos um, Harmonioso, pelo menos um, né? Eu encontrei um colega essa semana, eu estava lendo a lição e falando sobre isso. Que ele não deseja de forma alguma ter filho, não tem vontade, já está casado há uns 5 anos. Fala, já eu não quero ser pai, não tem esse desejo, a mulher também não tem, nem adotar. Pode falar, pastor. Olha, parece que ele não está sendo. Ele não quer ser o menino. Dá continuidade no que Deus entregou para ele. Ele não quer multiplicar, não quer saber na cabeça. Ele não quer reproduzir a imagem semelhante que Deus deu oportunidade para ele. Ele não quer. Pois é, exatamente isso. E essa responsabilidade está com ele. Não quero ter filho. Ele não está cumprindo o dever. E é uma dádiva de Deus, né, filho? É uma dádiva de Deus e um dever. Então, se você, por acaso, não quer ter filhos, meu irmão, abre a capa do olho aí. A Lorena também não levantou a mão, não, mas ela não tem filho ainda não. Ela levantou? Vamos organizar, Lorena. Tem que arrochar você lá. Isso. Aí você acaba no compromisso para não criar e não está pecando. Isso. Aí não está pecando. Aí a gente realmente está pecando. Mas tem que levar em consideração também. Claro que há uma responsabilidade no sentido de que o casal, quando é casado, o correto é ter filhos. Agora tem que analisar também que tem pessoas que às vezes nascem com um problema. Tem desejo, tem sonho, já tratou, já orou, já pediu a Deus, já clamou, já se humilhou.
e não acontece aqui. Não vem. Como é que funciona isso? Olha aí. É pior que isso vem desde o início. Mas não era a vontade. Para nós entrar nessa aí agora mesmo. O pastor está por dentro da lição. E aí, meus irmãos? E nessa situação? Agora, quem injetando a injeção do filho, está faltando. Segundo o pastor Domingo, desses casos, sim, tudo bem. Mas agora, aquele que fica simplesmente nos métodos contraceptivos, aí está errado. Verdade. Sim. Tem casais, isso não pode. Tem casais que substituem o filho por animais. Por cachorro, por gato. E aqui é um problema, rapaz. Porque hoje, claro, a gente gosta dos animais, eu gosto do meu demais. Mas. Aí quando é festa, você tá lá, meu filho, não sei o quê. Fala, Deus. Vamos ver a cabeludo, meu filho. Fala comigo. Não, foi bom, pastor. É verdade. E de novo, levanta a mão, quem é que tem filho? Quem é que tem filho? Agora falando sobre a responsabilidade. Tem a dádiva, aí junto com a bênção, junto com a dádiva vem a responsabilidade. Nessas últimas semanas a gente tem acompanhado que vem acontecendo esses ataques nas escolas. E só depois dessas tragédias é que começamos a dar um olhar diferente a algumas coisas. Por exemplo, quantos pais que tem aqui, não precisa me responder, já olhava a bolsa do seu filho antes da gente começar a trabalhar essa conscientização? Quantos pais já faziam esse acompanhamento ali para a criança, já buscava ali ver as redes sociais dele, ver o que ele está vendo, ver também o que ele tem baixado no celular dele? Quantos pais? Pode falar, irmão, Luciano. Só fazendo uma adenda aqui, o senhor fala da questão das redes sociais. Primeiramente, biologicamente, nós como adultos, nem temos esse equilíbrio. Vamos pensar numa criança. Como que uma criança tem rede social? Como que uma criança tem celular? Então, assim, eu acredito que essa questão que o senhor está trazendo agora é importante, porque criança não tem que ter celular. Criança não tem que ter acesso às redes sociais, porque quando a criança entra ao terreno da internet, ela está sujeita a se tornar uma criança em vícios. É a partir da primeira infância que os vícios são colocados ali. Então, assim, os pais, porque é muito trabalhoso, e já vem lá dentro, porque muitos hoje, jovens casais, não estão querendo ter filhos, porque nós olhamos para a sociedade e hoje nós, mulheres inseridas dentro do mercado de trabalho, não temos tempo de gerenciar a nossa casa, porque já vem a onda do feminismo que fala que é um grande empoderamento. Eu já não acho, você entendeu? Eu preferiria ficar em casa, cuidando da casa, porque aí eu teria como gerenciar a parte ali dos filhos e tudo mais. Então, voltando para essa questão, eu acho importante nós, como igreja, como comunidade, como sociedade, começarmos a nos avaliar mesmo, com tios, pais, avós, seja quem for, e chamar a perto de infância, teu filho, eu vejo que fica muito tempo ali nas telas. Tira isso, vamos ali, vamos fazer um momento com Deus, fazer um culto doméstico, porque é a partir daí que nós vamos sarar a nossa sociedade. Não adianta nós colocarmos, fazermos campanhas aí, campanhas e campanhas, se dentro de casa não está acontecendo. Lembrar que o nosso
desvirtua muito, nos leva a caminhos que não tem volta. Então, assim, pais, mães, fiquem atentos. Não se desperte só nesse momento, não. Começa a fazer a filtragem, ver o que está de errado. É trabalhoso, mas Deus deu para você cuidar, não é seu. Deus deu para você cuidar. E quando você chegar lá no céu, Deus vai perguntar: aquela bênção, aquela herança que eu te dei, o que tu fez com ela? Então, assim, são coisas para se pensar. Amém. A irmã Luciana é da área, trabalha na área, e é exatamente isso, meus irmãos. Que responsabilidade. Muitas vezes é mais fácil mesmo a gente pegar uma criança, dar um celular para ela, fica quietinho, caladinho, não dá trabalho, não dá problema nenhum, é uma maravilha. Mas a gente precisa. O Código Civil vai falar a respeito do poder familiar. É obrigação do pai e da mãe educar, ensinar, cuidar. Então, tire tempo para o seu filho. Nós vamos falar aqui sobre tirar tempo, sobre descansar um pouquinho mais à frente. Mas tire tempo para o seu filho, investigue, busque. Eu não entendo muito desse negócio de celular. Chama alguém que entende. A pessoa vai te auxiliar. Falei, eu preciso de ajuda aqui para poder ver se está tudo certo com o celular do meu menino. Para ver se está tudo ok. Fala aí, meu ouvido. Nós estamos entrando numa era que vai ser um pouco complicado não inserir a tecnologia. A gente está entrando por uma fase de eu digo por mim que quando eu tinha por volta dos 13, 14 anos, meus pais me deram um telefone por questão de necessidade, de estar comunicando. O que eles faziam? Gerenciavam 100% de tudo que eu fazia. Aí vem uma questão de organização. Por exemplo, hoje em dia vai ser um pouco complicado se não inserirmos da forma correta. Eu não tenho filho ainda, mas eu já estou pegando o leque de tudo que eu aprendo. E, por exemplo, se por acaso eu não ensinar em casa o meu filho da forma correta, lá fora ele vai aprender da forma errada. Inclusive, o nosso campo, o nosso presidente, já falou isso. Que não tem jeito mais a gente pegar e tirar. Mas o que através da Ordem do Farol, que é um aplicativo que breve a gente vai estar todo mundo já por dentro aí, é aproveitando esse objeto. Não tem como mais a gente tirar, uma vez que a gente já deu. Aproveitar ele de forma positiva, de forma boa. Então, para resumir, tenha responsabilidades. Eu sou mãe, eu sou pai, sou tio. Não, tenha responsabilidade também do seu sobrinho. Com uma criança da igreja. Ajude, chegue junto, fala com jeitinho com a mãe. Às vezes é falta de orientação. Mas você é agente de Deus na terra. Vamos correr aqui, senão não vai dar tempo. Tópico 2. Deus, um ser relacional. Deus, um ser o que, meus irmãos? Relacional. Glória a Deus. Relacional. Comunicação. Foi o primeiro tema do nosso encontro de casais. Da nossa aula, do nosso seminário para casais. Família no propósito. Foi o primeiro tema, o primeiro pilar. E por que será que o pastor escolheu esse como primeiro pilar? Porque o nosso Deus, ele é um ser que se comunica. Comunicação do latim é communis, que significa encontrar um ponto em comum entre duas pessoas. Então imagine comigo, você está em um avião, você tem muito medo de avião, mas medo de turbulência e tal. Mas aí do lado de você tem uma pessoa que está com uma revista do lado. Aí você é professor. E quando você lê aquela revista, você pega e olha assim, opa, ensinamentos para o professor. Você pergunta, opa, que revista interessante, eu sou professor. Aí a outra pessoa, não, eu sou professor também. Aí ele, você dá aula onde? Eu dou aula no fulano de tal. Eu dou aula na cidade de tal. Eu não conheço a cidade de tal, mas eu tenho alguém lá. Viu só? Como um comunes, algo em comum,
deu ali para você abertura, para você ter comunicação. Então o que vem a ser isso, irmão Jackson? A nossa relação com Deus fez questão de todos os dias, quando Deus criou Adão e Eva, de estabelecer essa relação de comunicação. E para isso, a gente precisa ter algo em comum. Tatiana, se você quer ter comunicação com Deus, você tem que ter algo em comum com Deus. Aí aqui, tópico, subtópico 2.1. Criados de uma forma especial e admirável. Aí aqui, eu até coloquei essa imagem. Olha só que interessante. O subtópico 2.1 vai dizer que você foi criado de uma forma admirável. Você foi criado de uma forma especial. Olha para aquela imagem ali. Essa é a nossa cabeça. É o nosso crânio. Ali tem o cérebro. Tem como acreditar que isso é fruto da evolução? Tem como acreditar que isso é fruto do acaso? Observe ali, ó. Você tem a cabeça. Aí por fora você tem a pele. Por dentro da pele você tem o osso. Aí por dentro do osso você tem algumas meninges. O que são meninges? São as camadas. A primeira camada é uma camada mais dura. Ela é chamada de dura mater. Aí por dentro da dura mater tem uma camadinha que parece uma esponjinha, que ela é chamada de aracnoide. E por dentro da aracnoide, isso lá aqui na nossa cabeça, você pode pegar aí, você vai ver. Por dentro da aracnoide tem a pia mater. Aí lá dentro a gente tem o cérebro, que ainda junto daquela camada tem o líquido, que não deixa o cérebro, porque senão ele ficaria batendo lá dentro. Deus pensou em cada detalhe. Deus, quando Ele foi te criar, Ele detalhou. Imagina, gente, pele, osso, dura mater, tanta camadinha aqui, para proteger o nosso cérebro. Você foi criado, não foi, vou criar aqui o homem. Não. Foi criado de uma forma especial. Glória a Deus. Glória a Deus. E por que, pastor Domingos, Deus decidiu colocar a mão no homem? Ele poderia ter criado o homem assim como Ele criou os animais, assim como Ele criou as outras coisas, e haja. Uma palavra dele resolve tudo. E por quê? Porque Ele falou, não vai ser só uma palavra, vai ser diferente. Por quê? Quem quer me falar aí? Por quê? Imagem e semelhança de Deus. Imagem e semelhança de Deus. Não tem outra coisa, não. Não tem nenhum carroneiro mesmo, não. Não tem qualquer animal, qualquer coisa que é imagem de Deus. Já parou para pensar nisso? Tudo foi e haja. Chegou no homem, ele tirou o tempo, foi lá, pegou. Aí começou a pensar nisso, Glória a Deus. cabeça, camada tal, formando. Irmão. Pode falar, pastor. Pessoal, na verdade é o seguinte, no meu entendimento, porque o homem ele precisava de uma especialidade maior. Deus fez ele com carinho, o amor de Deus. Então ele fez pensar nisso. Não foi só Glória a Deus. Salmo, Deus abençoe. Salmo 139, 13. Alguém lê aí para mim. Salmo 139, verso 13.
Glória ao povo. Pois possuíste os meus rins, cobriste-me no bem de minha mãe. Pode continuar. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso me fez. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma que sabe do que é. Vamos ler o próximo também para completar. Os meus ossos não te foram cobertos. Quando no oculto fui feito e entristecido nas profundezas da terra. Glória a Deus. É sobrenatural, irmão. É impossível a gente não crer nesse Deus olhando para uma coisa dessa. É impossível a gente não entender, os rins, o ventre, os ossos, tudo isso. Se ele fez essa criatura de uma forma tão especial, só pode ser porque desejava e deseja ter um relacionamento especial. E mano, se ele gastou esse tempo para criar, é porque ele quer ter um tempinho especial com a senhora. Privilegiados. 2.1: relacionamento, intimidade e parceria. Professor? Sim, pastor. Só uma coisa que eu tenho, sério, não é me obrigar a ninguém. Entender também não. Entender isso. O Adão, Deus fazia Adão, ele não pensou igual você está achando que ele não. Vou fazer assim, vou fazer assim, vou fazer assim, vou fazer assim. Isso. Não deu, sabe? Deus é soberano para fazer, não vai pensar em fazer não. Vai fazer o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança, que fez rapidamente. Não é? Mas eu acredito agora, que a pessoa... a reprodução, como o salmista está dizendo, sim, que nós fomos gerados dessa mãe e tal. E o Espírito, aonde que é que o Espírito é criado? Ele soprou no homem. Pois é, mas no que tange ao corpo, eu acredito que não foi simplesmente assim muito rápido, não. Ele pensou, é muito detalhe, é muita particularidade. Quando eu olho para o Senhor, eu enxergo só o corpo, a pele, mas tem muita coisa aí por trás. Ele é soberano, mas eu acho que ele pensou. Claro, quem deu nome a cada coisa foi a gente. Mas se a gente começou, o ser humano começou a dar nome a isso, é porque são coisas distintas, porque senão eu poderia falar, não, é tudo pele. Mas não, cada coisa tem uma função. Isso aí foi a ciência que inventou, do jeito que eles quiseram. Não, a ciência inventou os nomes, né? Mas que existe essas coisas, isso é. Existe uma coisa que o homem não consegue fazer, é o espírito dentro da criança. Pode até fazer um ser humano, mas o espírito não adianta. Só Deus. Só Deus. Mas eu acredito que. O que você acha, pastor Silas? Colossenses capítulo 1. Colossenses 1. Verso 14. Colossenses 1, 14. Lê o versículo. O versículo 15, o versículo 16 e o versículo 17. Qual é a imagem do Deus invisível? Só isso aí tá bom. Isso aí é a primeira coisa que Deus fez, foi a imagem. Então, quando o ser humano foi feito por Deus, Deus fez o ser humano baseado na imagem. Quando você lê o texto, e você interpreta o texto, você percebe que foi a primeira coisa que Deus fez no processo de criação, foi essa imagem. Então, o ser humano ele foi criado baseado na imagem. Então, sim, foi algo totalmente pensado, arquitetado e pronto. Glória a Deus. Relacionamento, intimidade e parceria. E aqui é importante a gente ler, olha aí na sua revista. O bispo Abner colocou o seguinte: leia, Deus falava diretamente com o homem.
não havia profetas, sacerdotes, anjos ou qualquer intermediário. Do lado de fora do jardim, não era possível falar com Deus ou ouvir a Deus sem mediações. Mas antes da queda, Deus falava face a face, relacionamento e intimidade. E aqui é uma coisa muito interessante que você imagina comigo. O que deve ter sido esse período lá no Éden, né? Porque Moisés, Deus disse para Moisés que... E Deus tinha um relacionamento com Moisés. E ele disse que nenhum homem era capaz de vê-lo face a face. E tanto que quando Moisés viu apenas de costas. Viu apenas as costas ali. Mas imagine, Deus vinha todos os dias falar com Adão. Chegava no jardim e falava com Adão. Todos os dias. Imagine a sabedoria, imagine a inteligência de Adão. Imagine o que Adão deve ter ouvido de Deus, meus irmãos. Já parou para pensar nisso? Eles conversavam igual a gente conversa aqui, face a face. Que coisa maravilhosa. Como Adão foi abençoado. Não havia nenhum enigma, sonhos, visões, era tudo aberto, diálogo. Por isso que Davi foi muito sábio a dizer, no Salmo 51, quando ele foi pecar, que ele disse: cria em mim, Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Porque é necessário que nós, para ter esse contato com Deus, estejamos com o coração puro. Isso significa abrir mão de algumas coisas, de alguns privilégios. E aqui eu trouxe esse copinho, essa garrafinha. Aqui depois vocês observam, tem um óleo e água aqui dentro. Eu já mexi nesse trem de todo jeito, mas passa um pouquinho, não fica junto, se separa. Assim é o nosso relacionamento com Deus. Não tem como, irmão Samuel, Deus se relacionar com o pecado. Nunca vai dar. Então você faça uma reflexão. Eu já fiz, tenho feito. Se tem algo que você precisa tirar, que você precisa arrancar, faça isso. Porque não tem como a gente ter essa comunicação, esse relacionamento, essa intimidade, levando uma vida de pecado. Levando uma vida que quem sabe a gente nem pensa mais. Nas consequências, as coisas começam a ser normal. A gente tem que tomar atitude. Amém? Glória a Deus. Pastor Silas.